Meus amigos, tudo bem? Sou Metal Days, eu sou o Edu, bem-vindos. E no vídeo de hoje vamos falar do maestro André Matos. Se liga aí. Bom, antes de mais nada, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, acionar a notificação, dar aquela força pro canal. Bom, antes que alguém já venha com os dois pés na porta aí querendo me xingar, sim, André foi muito bom. Foi um daqueles caras que são realmente diferenciados. Eu não falo isso porque infelizmente ele se foi. Pessoas têm mania de prestar tributo às pessoas que morreram, né? Mas o André realmente deixou um legado, foi um cara muito especial dentro do heavy metal, né? Um cara que morreu jovem e com 35 anos de carreira, antes dos 50 anos de idade, não é para qualquer um não. O André começou como músico, na verdade, ou melhor, estudante de música desde a infância, né? Ele estudou piano desde os 7 anos de idade, e depois, quando ele começou a sua primeira banda, ele tinha 13 anos, e essa primeira banda foi nada mais nada menos que o Viper, né? Então imagina o cara numa banda como o Viper com 13 anos de idade, realmente não é para qualquer um. E o Viper também já era uma banda diferenciada, né? Claro que um cara como o André, cercado de outros grandes músicos, como era o Viper, realmente não podia dar outra coisa, né? O Viper, ao meu ver, pra época, já era uma banda muito à frente, né? O primeiro disco do Viper foi lançado em 87, né? Então o Soldiers of Sunrise já tinha essa sonoridade de um heavy metal que depois o pessoal chamava de metal melódico, enfim, não era mais um power, mas era um metal mais melódico. E não só no quesito produção, porque realmente era um álbum muito bem produzido e com músicos acima da média. Se você pegar qualquer álbum que foi lançado nessa época, é difícil você ouvir um álbum com uma produção tão boa quanto foi o Soldiers of Sunrise, né? Então imagina começar uma carreira em 1985 e já lançar um álbum em 87, né? E depois em 89 o Viper lançou seu segundo álbum com o André, né? O Theater of Fate. Também outro puta disco, uma sonoridade, um heavy metal muito bem feito, uma produção exemplar também para a época, e já chamou a atenção do mundo todo, né? Inclusive o André já tinha uma visão muito à frente do que seria fazer heavy metal no Brasil. Dá uma olhadinha aí nesse vídeo bem antigão aí deles no programa do Kid Vinil, falando um pouquinho disso. Dá só uma olhada aí no que o André falou. O exemplo do Sepultura, dessa coisa de tentar lá fora, você acha que o mercado é melhor para as bandas brasileiras lá fora? Infelizmente o nosso país ele é muito limitado, né? Então as pessoas aqui geralmente só reconhecem de verdade o trabalho de alguém quando essa pessoa é reconhecida lá fora e vem pra cá depois. Infelizmente assim, espero que de agora em diante a gente possa tomar consciência disso e dar valor aos nossos próprios talentos aqui do país, do Brasil, que é muito importante para todo mundo. Legal, André. Apresenta então a rapaziada do Viper. E bom, é claro que por ter chamado a atenção e falar de carreira internacional, esse tipo de coisa, principalmente no Japão, né? O japonês é um público que gosta muito dessa sonoridade desse heavy metal melódico, né? Então a banda fez realmente, ficou conhecida no Japão com o Viper, e eles fizeram essas turnês, enfim, isso abriu um leque muito grande para a banda, para o André à frente, para seguir essa carreira. Bom, lançados esses discos, né, nos anos 80, o André saiu do Viper, né, deixou a banda, e aí foi que a história começou ainda mais forte, né, que aí começou o Angra, né. O André era um estudante de música, entrou pro Angra, formou a banda, né, e aí, mais uma vez, o diferencial quando você ouve o primeiro disco do Angra, né, o Angels Cry é um puta de um disco, realmente por todos esses elementos que ele carrega, né? O André Matos é um cara de formação musical, o cara é regente, tem formação em composição musical, piano clássico, vocal lírico. Então imagina para um cara com toda essa qualidade, aliar isso a grandes músicos, trazer isso para o heavy metal e lançar esse primeiro disco, A Just Cry, com o Angra. Para quem acompanhou isso, você ouvir faixa a faixa, você vê vários elementos ali muito interessantes de música brasileira, a música clássica no quesito vocal, piano, orquestração, que era um diferencial, né? E aí realmente
Com Angels Cry, o André já estava com um nome muito grande, apesar de ser muito jovem ainda, né? Mais uma vez o público japonês abraçou o Angra, e realmente se você acompanhar algumas entrevistas aí, vocês veem que os caras, quando chegavam no Japão, eram tratados lá como uma banda gigantesca, né? De japonesada perseguir carro, ir atrás da banda, então uma coisa era muito séria mesmo. Aqui no Brasil, eu me lembro que eles tocaram nos Monsters of Rock, lá o extinto Philips Monsters of Rock, lá no começo dos anos 90, eu tive lá. Tive o prazer de ver esse Angra em cima do palco nesse começo de carreira, e realmente a banda era muito diferente de você ver em cima do palco, né? Uma puta de uma banda, grandes músicos, e aí começou essa construção do André junto com o Angra, né? Passado o primeiro disco, lançaram o Holy Land, que é um disco conceitual, um disco que fala das grandes navegações mundiais, enfim, um disco bem legal também, mas sempre com aquela produção impecável. E aí o terceiro disco, Fireworks, que alguns dizem que tem uma pegada um pouquinho mais progressiva, um Angra ali um pouco mais pesado, já com umas outras influências do André, mas enfim, foi um grande disco também. É engraçado pensar, né, na carreira do André Matos, que parece que foi uma coisa proposital, e claro que não foi, né? Viper 80, Angra 90, Xamã 2000, né? E aí o Xamã surgiu. Xamã também tinha uma pegada muito mais do André Matos também, né? Na questão vocal, na questão instrumental, né? Que utilizava muito mais o piano para a banda, apesar da banda também ter uma pegada mais power, um pouquinho mais pesada também, mas sempre com aquele vocal muito agudo, muito potente do André, né? Tem até um videozinho da época, dá uma conferida aí na saudosa MTV, que os caras falaram um pouco do álbum, inclusive do nome, Xamã, né? Dá uma olhadinha aí pra matar a saudade, quem curtia MTV na época, dá uma olhada. Legal, estamos de volta com o Xamã. Xamã, boa noite, tudo bem? Prazer em tê-los aqui. Prazer é nosso. Beleza, a Penélope queria estar aqui com vocês, mas não pôde. Só me fez prometer dizer isso, então estou dizendo, tá dito. O Xamã acrescentou um A no nome, que vocês nunca vieram aqui depois disso, então explica um pouco essa história, André. A gente teve uma pequena entrave judicial aí, porque apareceu uma empresa também chamada Xamã aqui no Brasil. Apesar de a gente já ter corrido na frente para registrar o nome e tal, mas sempre dá esses problemas, então os nossos advogados disseram que a melhor coisa seria a gente talvez modificar um pouquinho o nome. Não é uma mudança, né? É uma modificação pequena, né? Foi acrescentado um A. Até porque a pronúncia se manteve, né? Pronúncia, o significado e tal. E daí a gente se livrou desse problema. Para isso... Também para ir nos programas, né? Falar sobre essa mudança. Genial, né? Genial. O famoso golpe publicitário, né? Mas é verdade que vocês consultaram um verdadeiro xamã? É verdade, pra fazer essa mudança mesmo? Depois da gente tomar vários chás, a gente... E botou o outro lá. E o xamã disse o quê? Disse, o que tem a ver com isso? O xamã era gago, então... E aí virou xamã. Virou xamã. Olha só, mostra o Reason, disco novo, recém-saído do forno do Xamã, Reason. O disco anterior chamava Ritual. Ritual lembra coisas instintivas, lembra religião, lembra algo místico. Reason, a razão, né? É quase o oposto. É o contraponto, né, Léo Madeira? É o contraponto. É o contraponto. E musicalmente é um contraponto. E os fãs já descobriram que ambos os títulos começam com a letra R e possuem 6 letras. Oh! O que quer dizer isso? 6, 6 e 6, né? Vamos inventar o nome do próximo já? Podemos lá já lançar uma campanha. Quem tiver a ideia do próximo disco, pode falar. Robinho. Não, essa é corintiano, você não vai querer. Mas realmente, musicalmente, o Reason é um contraponto ao Ritual? Também é. É um disco mais simples, um disco mais direto. Os arranjos estão mais integrados com o som da banda. Acho que o som da banda é o principal nesse disco, né? Então é uma volta às origens de rock and roll. Tá mais caro. Tá mais caro? Não tá. Tá mais barato. Tá bem mais barato. A gente até mudou de gravadora, estamos na Deck Disc agora, né? E o disco não tá caro nas lojas, não. Mas... Vocês foram pra Alemanha mixar com o duas vezes. Sasha Pett? Sasha Pett esteve no Brasil, curtindo aqui as delícias de São Paulo, né? As praias paulistanas. Monóxido de carbono. Exatamente. Passamos com ele pelo Tietê ali, ele curtiu. Mas não, ele ficou aqui 2 meses fazendo pré-produção, foi um trabalho exaustivo.
Nós fomos 2 vezes à Europa para terminar as gravações. E o disco levou quase 1 ano para ficar pronto. Então é um luxo até para uma banda de hoje em dia, né, para poder fazer isso. A gente conseguiu porque a gente não parou completamente a turnê do disco anterior. Então durante os fins de semana a gente tocava e nos dias de semana a gente gravava no estúdio. E falando em turnê, sábado, em São Paulo, começa a turnê do Reason, não é? É isso mesmo? Exatamente. Eu ouvi dizer que vai ser um show mega produção. Não, Madeira, você esteve no show da gravação do nosso DVD, né? Estive um Ritual. show incrível, né? Com participações especiais e tudo. Exatamente, é uma puta de uma produção, né? Vai ser daquele nível? Melhor. Beleza. Vai Não ter dá aquela, pra desapontar os fãs. aquela Né? fileira de rapazes de preto no Critical Hall, vai ser assim, não é? Não, é engraçado que o nosso público tá até modificando um pouco. A gente com essa mudança do som e tudo, a gente tá vendo um outro tipo de público, né? Vindo aos shows do Xamã e a gente espera mais som, mais dark, mais né? sombrio, Mais dark. Porque esse disco é um disco que até tem um pouquinho de uma influência gótica, vamos dizer assim, uma coisa mais melancólica e tal, sem querer ser uma banda gótica naturalmente. Ele é mais heavy metal mesmo, mais rock pesado. Muito bem, muito bem. Então sábado começa a turnê segue pra onde? Pela América Latina inteira, a gente vai tocar em países que a gente nunca esteve. Tipo qual? Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua. Bolívia, Colômbia. Vamos tocar em Medellín, na Colômbia. Medellín. Com a presença dos restos mortais de Pablo Escobar. Que loucura, leva colete de bala, viu? Não, mas dá um toque prova que de tem. bala, A gente vai estar fazendo o Claro Hall também, dia 25, no Rio de Janeiro. Né? E esse de sábado E aí. segue pelo Brasil também. Antes da gente sair pra América Latina, segue pelo Brasil. Muito bem, vamos dar mais uma olhadinha aqui na capa do Reason, disco novo do Xamã. Muito obrigado, Xamã, por terem vindo aqui. Vocês são sempre uma presença muito agradável, viu? Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Valeu. Bom, passado os 2000, né, o André fez muita coisa, né, até, infelizmente, tudo ter acontecido, né? Ele construiu uma carreira com o Xamã, fez grandes álbuns com o Xamã, também para quem é fã, acompanha, né? E depois ele fez muita coisa, ele fez vários projetos com outros músicos, outras bandas. Ele foi um cara que seguiu em carreira solo, inclusive, né? Lançou seus álbuns de carreira solo. Depois fez tour comemorativa com o Viper, né? Comemorando lá seu início de carreira, os primeiros álbuns do Viper, fez essas tours, lançou mais material. Depois, até surpreendendo muita gente, ele voltou com o Xamã. Começou a fazer alguns chegou a subir no palco, fazer shows com o Xamã, né, com esse retorno inesperado, digamos assim. Então foi um cara acima da média, construiu uma carreira muito grande, foi um cara conhecido mundialmente, respeitado mundialmente por ser quem era, foi um cara avesso aos holofotes, nunca foi aquela puta celebridade do heavy metal, sempre um cara que gostou de ficar na dele, fora da mídia, sempre aparecia quando era para falar de música, enfim, nada demais, nunca se achou uma super celebridade do rock, assim, né? E aí, infelizmente, há um ano atrás, um infarto fulminante levou o André, né? São coisas que não sei se dá pra dizer, acontece, não, mas é inesperado, óbvio, né? Um cara com 40 e poucos anos de idade infartou em casa. E aí o maestro se foi, infelizmente, né? Com certeza tinha uma carreira muito grande ainda, muita coisa para acontecer na vida dele. Agora vai ter todo tipo de homenagem, claro, né? Vai ter documentário, vai ter filme, vai ter livro, vai ter tudo que vocês imaginarem, né? Inclusive, há um ano atrás, quando o André faleceu, o Serginho Groisman, inclusive, que desde que trabalhava na cultura, né, abria a porta para essas bandas, fez uma homenagem para ele no programa. Dá uma conferida aí como é que foi um ano atrás o Serginho falando dele. Dá uma olhada. Infelizmente, na semana passada, a gente teve uma notícia muito ruim, muito triste da morte de André Matos, vocalista do metal, assim, importantíssimo mesmo, muito jovem e com um talento vocal maravilhoso. Ele esteve aqui no Altas Horas, a gente vai relembrar a passagem dele. Vamos lá, por favor. Xamã! Qual foi o país que vocês foram mais bem recebidos? Olha, um país que foi bem interessante a gente tocar e que a gente tem umas histórias até curiosas foi o México.
Tudo bem? Obrigado pela oportunidade e honra de fazer com que o Altas Horas receba uma formação original do Viper. Nós estamos revivendo o momento, porque nós fomos no Matéria-Prima. Sim, claro. Passamos por todos os seus programas. Vocês se conheceram em que situação? E todos já curtiam o chamado heavy metal? Sim, nós éramos vizinhos, fomos descobrindo essa música, esse estilo musical juntos, né? Conseguimos finalmente fazer o primeiro show quando, não sei, eu tinha 13 anos de idade, ele tinha 15, o outro tinha 14. Então nós éramos apelidados na época de os menudos do metal. Everybody, everybody, everybody gets roll. My attack, Dr. Rebel Man, yeah. Vai, pé! Obrigado, Altas Horas! Valeu, Serginho! Obrigado, André. Muito obrigado. Vamos aplaudir o André. Fique em paz, fique bem. O metal chora, a música chora. Todos nós, tá bom? Bom, infelizmente aconteceu o que aconteceu. Ficam as homenagens, claro, a obra, o legado do André vai ficar para sempre. Foi um cara gigante aí, muito importante para o heavy metal, para a música pesada. E vamos encerrar esse Metal Days com essa homenagem ao maestro, com o próprio falando aí. Fiquem em paz, se cuidem, até a próxima. Tchau. Se eu tivesse que ir embora desse mundo em breve, iria feliz. E gostaria de agradecer mesmo a oportunidade que nós tivemos até hoje. Porque a gente pode dividir muita coisa com muita gente. E isso é arte de verdade. Isso acho que talvez seja uma das únicas coisas que valem a pena nessa vida.